Olá, quarto ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de História. Então, quero que vocês abram na unidade 6. Nós vamos da página 30 até a 35. Nós vamos estudar o que hoje, professora? A vida nas embarcações e a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. Então, vem comigo entender um pouquinho mais sobre a nossa história. Então vamos lá, meus amores, página 30, acompanha comigo na sua apostila, pega o seu marca-texto e vai grifando as partes que eu falar para vocês que são mais importantes. Vamos lá, vamos ler esse texto juntos, presta atenção. Para cruzar os mares, os navegantes do século XV e XVI enfrentavam muitos perigos. Você se lembra que nós estudamos sobre as grandes embarcações? Então, vamos retomar um pouquinho. Como tempestades e ventos. Então, como era a rotina dessas embarcações? Pensa que era fácil? Não, acontecia muita coisa durante esse trajeto. Além disso, o risco de contrair doenças e enfrentar epidemias era altíssimo, pois havia pouco cuidado com a higiene e com o armazenamento de alimentos nas embarcações. Então, assim, não era como hoje em dia, né? Que tem muitos recursos, era muito precária a condição de vida dentro daquelas embarcações. A alimentação nos navios, para vocês terem uma ideia, era bem simples. Havia geralmente o quê? Água, vinho, biscoito, que era um tipo de pão que durava bastante tempo. Por quê? Porque se durasse pouco tempo ia estragar. E como essas viagens eram muito longas, teriam que ser alimentos que não estragavam facilmente, né? Tinha também carne e peixes, que eram salgados para que não estragassem. Então, o conservante que eles utilizavam era o sal, beleza? Além de frutos secos também, para não estragar, né? Então, eles eram desidratados, porque daí eles duravam mais, como figos, ameixas, castanhas e nozes. Leia agora o relato de João de Empoli, que era um navegador português que viajou às Índias em 1503. Então eu vou ler para vocês o relato para vocês terem ideia de como que eles tratavam naquele período. Olha só. E a gente principiava a adoecer por maneira que entre 35 dias deitamos ao mar 76 pessoas, não nós ficando mais do que 9. Vocês estão entendendo a quantidade de pessoas que morriam? E na outra sucedeu o mesmo, tendo morrido 130 pessoas e ficando o resto sem esperança nenhuma de salvação. Meus queridos, então, acontecia isso. Como a qualidade era a vida nas embarcações, melhor dizendo, era muito difícil, as condições eram precárias, então muitas pessoas adoeciam e por não ter o tratamento adequado, a higiene adequada, acabavam morrendo, certo? Continuando então. Esse desafio aqui, olha a imagem também, as tempestades, meus amores. Então, não tinha muito onde eles se abrigarem. Então, eles tomavam chuva, tomavam vento, tinha animais nas embarcações. Lembra que eu falei que tinham muitos ratos? Por que, professora, acontece desses animais estarem ali? Porque, como tem muita sujeira, eles acabam conseguindo se proliferar nessas condições. Quando não está limpo, quando está tudo sujinho, vai dando doenças e animais também. Desafio. O que o relato de João de Empoli nos diz sobre as condições de vida dos navegantes no século XVI? Então, eu trouxe para vocês. O que ele quis nos dizer? O relato é sobre um grande número de mortes ocorridas dentro das embarcações nas viagens marítimas. Então, você viu a quantidade de pessoas que embarcava e a quantidade que conseguia chegar, de 70 e pouco, né? Foi ali para 9 pessoas, né? Então, pouquíssimas conseguiam sobreviver, tá? Quando as pessoas morriam nas viagens, os seus corpos eram lançados ao mar. Então, nenhuma condição de um enterro, né? Não tinha como, porque ia demorar muito tempo e esses corpos também iam, infelizmente, apodrecer ali nas embarcações. É muito triste, né? Mas eles acabavam lançando ao mar para não gerar mais doenças ainda em quem sobrevivia ali. Triste, mas é uma realidade, né? Vamos lá, continuando.
organização do trabalho. Então, assim, as pessoas que estavam nessas embarcações precisavam cada uma desenvolver uma tarefa para que a viagem ocorresse bem. O que tinha de trabalho lá, Pro? Vamos ver. Havia muito trabalho em alto mar. As viagens marítimas no século XV e XVI eram, como vimos, bem longas, demoradas e cheias de perigos. Em cada navio, a autoridade geral ficava a cargo de um capitão. Então tinha uma pessoa que mandava assim todo mundo, para não virar aquela desordem, né, que era o capitão. O responsável pelos registros de viagens e por conduzir o navio era chamado de técnico superior. Então cada um tinha sua função. O piloto cuidava da direção do navio, sempre com o auxílio de instrumentos como a bússola e o astrolábio, que nós já vimos também que ajudavam eles a se localizarem. Os marinheiros eram os auxiliares nas embarcações e desempenhavam várias funções ao longo das viagens. Então, nas embarcações também viajavam os cartógrafos, lembram que eram os responsáveis por desenhar os mapas, os padres, que rezavam missas e realizavam confissões da tripulação. Então, pessoal, apesar de tudo, eles tentavam ser o máximo organizados possíveis, né? O que era uma confissão que ocorria com os padres? Então, de acordo com as normas da igreja, os católicos deveriam realizar a confissão dos seus pecados perante um sacerdote, né? Depois disso, podem receber a penitência e perdão pelas falhas cometidas até hoje, né? Quem frequenta a igreja católica tem essa tradição, esse costume. Então, dentro das embarcações acontecia da mesma maneira. Essa imagem, né, é uma ilustração de uma embarcação antiga em azulejo português que foi pintada representando as embarcações daquele período. Agora, a continuação da página 31, conectados com ciências. Professor, o que isso tem a ver com ciências? Então, entre as doenças que acometiam os navegantes do século XV e XVI, estava o escorbuto. Senhor, que doença é essa, Pro? Me ensina. Essa doença é causada pela falta de ingestão de alimentos ricos em vitamina C, que é o ácido ascórbico, como frutas e verduras. Porque, meus queridos, não tinha todo tipo de alimentação. Então, fica a dica aí para você também se alimentar de vários alimentos, né? A variedade de alimentos traz mais benefícios para a sua saúde, traz mais vitaminas, mais nutrientes, tá? Esses registros dessa doença, desde o Antigo Egito, mas nos dias atuais ela é rara, porque as pessoas hoje em dia se alimentam muito melhor. E essa doença está associada à desnutrição, tá? E a uma alimentação pobre em vitamina C. Um alimento rico em vitamina C é a laranja. Você consome? Então fica uma dica boa aí. Seus sintomas são sangramento e inflamação das gengivas, possibilidade de perda dos dentes, olha como é sério, inflamação e dor nas articulações. Então, como eu disse, uma dieta saudável, rica em vários tipos de alimentos saudáveis, né, meus amores? Não um monte de... Ai, mas eu consumo um monte de tipo de chocolate, eu consumo um monte de tipo de bala. Não, estou falando de variedade de vegetais, variedade de frutas, certo? Então, é desse tipo de grãos que eu estou falando com vocês. Então, isso faz com que o seu corpo, que é essa máquina perfeita, saudável que Deus criou, se desenvolva, né? Funcione da melhor maneira. Beleza? Continuando. Agora a página 32. Eu vou tomar um golinho do meu chazinho aqui também, olha só. Aproveita e toma uma aguinha, que eu sei que a Pro vai falando, né? Molha a boca aí. E vamos falar sobre os espanhóis que também navegaram. O que os espanhóis faziam? O que eles queriam? Vocês se lembram? Eu já comentei um pouquinho. A Espanha, assim como Portugal, pretendia chegar aonde, meus amores? Na Índia. Lembra? O que eles queriam? Especiarias, isso mesmo.
mas eles queriam ir por um novo caminho marítimo, tá? Para participar do comércio, então, dos artigos de luxo e especiarias. Desse modo, os navegadores a serviço dos espanhóis também se lançaram pelos oceanos. Esse mapa mostra as principais rotas de navegação dos espanhóis. Então, era esse trajeto que eles percorriam. Olha só, principais viagens marítimas da Espanha no século XV e XVI. Então, da onde eles saíam ali? Tem todo um trajeto ali, ó. Eles saíam ali da Espanha, né? E passavam ali pelas Filipinas, pela Oceania, pela África, traçaram o trajeto até a América do Sul ali e seguiam adiante para o Oceano Pacífico, tá? Tinha um outro trajeto ali acima que passava sobre pertinho de Veneza, né? Açores, enfim. Todo esse trajeto era também o trajeto da Espanha, certo? A setinha roxa, o que significa? Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano, em sua primeira viagem, tá? De circunnavegação. E a partinha verde é a viagem de Cristóvão Colombo, certo? Vê ali abaixo a legenda que vocês vão entender certinho. Então, todo o traçado de verdinho é a parte que Cristóvão Colombo viajou, percorreu. E a parte em roxinho e lilás é a parte de Fernão de Magalhães. Beleza? Queridos, então em outubro de 1492, a expedição marítima comandada por Cristóvão Colombo chegou à América. Então lembra desse cara super importante aí na nossa história? Essa expedição foi organizada pelo governo da Espanha e tinha o objetivo de alcançar as Índias. Mas, em vez disso, Colombo e sua tripulação acabaram chegando ao continente americano, até então desconhecido pelos europeus. Eles não sabiam, como eu disse em outras aulas, que eles iam chegar à América, mas eles chegaram até a América, procurando um novo trajeto para chegar até a Índia, ok? Então, entre os anos de 1492 e 1504, Cristóvão Colombo realizou 4 viagens ao continente americano, acreditando ter chegado à Ásia. Então, ele não sabia muito bem ao certo onde ele estava, tá? A teoria de que aquelas terras não eram asiáticas, então como que ele percebeu que ele não estava na Ásia? Surgiu com Américo Vespúcio e o novo continente foi batizado de América em sua homenagem. Tá aí então por que esse continente se chama América, tá? Em homenagem a Américo Vespúcio. Tempos depois, em 1519, teve início a primeira viagem de circunnavegação. Essa viagem de volta ao mundo, comandada por Fernão Magalhães, como vimos no mapa anterior, que também era um navegador português a serviço da Espanha. Essa viagem terminou em 1522, então percebam que duravam o quê? Anos, né? Já sob o comando de Juan Sebastián de Elcano. A Espanha realizou muitas outras expedições marítimas, além das representadas no mapa. Além disso, outros reinos da Europa também começaram a investir nas viagens ultramarinas, como Inglaterra, por exemplo. Então, e aí, eles chegaram na América. Então, a América é extensa, tem a América do Norte, América Central e aonde estamos? Na América do Sul. Quando eles chegaram aqui, na minha terra. Então, a história das grandes navegações e das aventuras marítimas realizadas pelos portugueses se cruza com o quê? Com a história do Brasil em 1500. Porque foi naquele ano que os portugueses chegaram aonde? A nossa terrinha aqui. Depois de cruzarem o Oceano Atlântico, ok? Então, chamamos do que esse período? Descobrimento do Brasil, meus amores, isso mesmo, que foi por Pedro Álvares Cabral, como você já sabe, no ano de 1500. Professora, e é verdade que utilizar o termo descobrimento é questionável? Por que é questionável? Porque já existiam mais de 5 milhões de indígenas morando aqui. Então, assim, meus amores, eles descobriram o Brasil. Mas o Brasil já estava aqui?
Já, então é verdade. Os índios já moravam aqui, mas para eles essa terra foi descoberta. Então, de acordo com alguns historiadores, no dia 22 de abril do ano de 1500, Pedro Álvares Cabral e a sua frota estariam viajando para chegar aonde? Ouvi? A Índia. Isso, já estão decorando. E acabaram o quê? Chegando aqui à cidade de Porto Seguro, na Bahia. Na manhã seguinte, os portugueses desceram a terra e entraram em contato pela primeira vez com os índios que já viviam aqui, ó, muito tempo. O primeiro produto que chamou a atenção deles nessas terras foi o pau-brasil, que é uma madeira dura, de cor avermelhada e resistente, que é muito valorizada na Europa. Então eles já avistaram e falaram, nessas terras aqui tem muita coisa para a gente aproveitar. Isso tudo está na sua apostila, na página 33. Então vai grifando tudo isso mais importante que a Pro está falando aí para você não se esquecer. Agora nós vamos assistir um vídeo que se trata sobre a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. Vem comigo, vamos assistir. A chegada dos portugueses é lembrada no dia 22 de abril, no ano de 1500. Não é um feriado nacional. Essa data marca a chegada dos portugueses ao nosso território pela primeira vez. No início, o objetivo dos portugueses era chegar às Índias, em busca de mercadorias, especiarias, pedras preciosas, a pedido do rei Dom Manuel. Uma grande expedição, comandada por Pedro Álvares Cabral, com cerca de 1.400 homens, saiu de Portugal para uma longa viagem. Não se sabe ao certo o porquê Pedro Álvares Cabral desviou tanto a oeste da sua rota original. Sabemos apenas que, se não fosse isto, ele não teria encontrado o nosso país e chamado de Novo Mundo. No dia 22 de abril, houve-se um grito, terra à vista. Avistaram um monte no litoral baiano, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, porque essa época era de Páscoa. Somente no dia 23 de abril que houve o primeiro contato entre portugueses e nativos, os tupiniquins e os tupinambás, um verdadeiro choque cultural. Ao desembarcarem, os portugueses viram uma terra cheia de florestas e povoada por nativos sem roupa. Inicialmente, pensaram que era uma grande ilha no meio do mar e deram o nome de Ilha de Veracruz. Ao perceberem que tratava-se de um continente, passou a ser chamada de Terra de Santa Cruz. No dia 26 de abril, houve a primeira missa, ministrada pelo Frei Henrique. O nome definitivo Brasil veio em 1511, devido à grande quantidade de pau-brasil encontrada no litoral. O pau-brasil é uma árvore cuja madeira era muito utilizada na Europa para fazer navios e tingir roupas com sua cor vermelha. Foi somente depois de 1530, quando o Brasil passou a ser cobiçado por outras nações europeias, que a colonização de fato começou. E aí, meus amores, gostaram do vídeo? Então, esse vídeo, queridos, trata de tudo isso que eu falei para vocês, mas aí vocês conseguem visualizar e, consequentemente, fixam melhor o conteúdo. Então, viram ali a chegada, quem eles encontraram, os índios, em busca das especiarias, encontraram o quê? Né, que eram da Índia, o pau-brasil, que é essa madeira tão rica, né, essa árvore tão rica em produtos, certo? Compreenderam? Excelente! Dando continuidade, então, falando um pouquinho sobre o pau-brasil na página 33. Havia muitas árvores de pau-brasil aqui no Brasil, né? Pau-brasil no Brasil. Espécie nativa da região da Mata Atlântica, que se estende por toda a faixa litorânea do norte ao sul do atual Brasil. A madeira avermelhada do pau-brasil era utilizada, então, como vimos no vídeo, para colorir tecidos como seda, linho e logo se tornou um produto muito valioso. Os portugueses passaram a extrair o pau-brasil e enviar também a madeira para Portugal. No início, os portugueses traziam alguns produtos como colares coloridos, tesouras, foices, agulhas e espelhos e trocavam com os índios pelo pau-brasil que era extraído daqui, né? E transportado por outros, né, para os navios.
Essa prática de troca de produtos é denominada escambo. Meus amores, naquela época não tinha dinheiro, então eles não podiam chegar nos índios e falar assim: quanto custa a sua madeira aí que eu vou te pagar? Não tinha. Então eles trocavam mercadorias, eles falavam assim. Esses produtos, né? Agulha, espelho, tesouro, os índios não tinham. Então eles falavam assim, ó, eu te dou isso aqui e você me dá um pouco dessa madeira. E aí eles conseguiam fazer essa troca, que se chama escambo, tá? Com o passar do tempo, outros produtos começaram a interessar aos indígenas, como facas, machados, armas de fogo, lanças com ponta de ferro. Então daí chegou uma hora que os índios queriam o quê? Outros produtos. Eles não queriam só ganhar espelho, né? Eles falaram: não, mas o que mais você tem de bom aí para me ofertar? E esses outros produtos começaram a ser interessantes pelos índios, tá? Então, o escambo, como eu disse, é a troca de mercadorias sem que haja o uso do dinheiro. Pode ser qualquer tipo de troca. Ela se chama, portanto, escambo. Começo da colonização. Então, por que nós chamamos o nosso querido país, né? Naquele período ele era chamado de colonizado. Porque o Brasil foi colonizado por Portugal, você sabe? O que quer dizer colonização? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, a exploração do pau-brasil chamou a atenção de outros europeus. Então, o que aconteceu? Portugal veio, foi retirando todo aquele pau-brasil, aquela madeira para usar em várias coisas, e outros povos começaram a ficar de olho, porque assim como a Índia, né, os europeus queriam, os portugueses também, aí os europeus viram que Portugal começou a ter tanto recurso aqui do Brasil e falou: não, também quero isso daí. E então eles começaram a vir para essas terras também em busca da madeira. Essa presença constante de outros estrangeiros, especialmente franceses, ingleses e espanhóis, passou a preocupar o governo de Portugal. E aí Portugal falou assim: não, eu cheguei aqui primeiro, eu descobri, entre aspas, o Brasil, primeiro que vocês. Por que vocês querem aqui a minha madeira? Porque eles acharam que eles tinham esse direito, tá? Então, olha o mapa ali, detalhe do mapa do Brasil, feito por Giacomo Gastaldi em 1556. Essa representação, então, tá vendo ali as navegações chegando e os índios presentes ali no Brasil? Estão vendo? Então, o que eles falaram? Não, vamos dar um jeito nessa história. Os portugueses perceberam que era necessário proteger o território contra invasores e ordenaram a construção de fortes para a proteção dessas terras. Além disso, trouxeram depois o maior número de portugueses possível para colonizá-las. Então, o que é o forte? Você já viu um forte? Eu vou trazer para vocês também uma imagem do forte, tá? Na próxima aula, para vocês saberem certinho. Era aquelas grandes construções de pedra para que eles pudessem observar as grandes navegações, tá? E ficarem atentos para a chegada de outras pessoas que quisessem invadir aqui essas terras. Com a colonização, além de explorar o pau-brasil, os portugueses começaram a cultivar a cana-de-açúcar, que também tinha aqui. Era um produto que também oferecia lucros. Por quê? O que podemos produzir por meio da cana-de-açúcar? Açúcar, né? A própria palavra diz, né? Que também era muito apreciado no mercado europeu. Então, o açúcar adoça tudo. Então, também era muito bem visto esse produto pelos europeus. Vamos fazer o jogo rápido junto aqui da página 34. Observe o mapa de Giacomo Gastaldi em 1556, reproduzido anteriormente. O que ele representa? Esse mapa que eu acabei de explicar para vocês. Ele representa uma parte do litoral do Brasil e a atividade de exploração das árvores de pau-brasil pelos indígenas, ou ele representa uma parte do continente europeu, mostrando o trabalho dos exploradores portugueses nos navios e nas embarcações. Qual das duas alternativas você acha, meus amores? Então, acertou quem respondeu a letra A. Acabei de explicar, né? É uma parte do litoral do Brasil e a atividade de exploração
das árvores de pau-brasil pelos índios. Então, os índios estão ali cortando as árvores e tem embarcações chegando ali pelo litoral. Chega de moleza, agora tarefa de casa. Vocês vão fazer a leitura do poema abaixo. Eu vou ler com você, vou te dar essa colherzinha de chá. E vão responder as perguntas 1, 2 e 3. Vamos ver. Que tal agora pensar um pouco sobre a chegada dos portugueses a essas terras por meio de um poema? O poema a seguir foi escrito por Oswald de Andrade, escritor e poeta brasileiro que viveu entre 1890 e 1954. Se chama Erro de Português. Vamos compreender. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Vocês entenderam esse pequeno poema? Então disse assim, que quando o português chegou aqui, ele colocou roupa no índio. Se tivesse muito sol, o índio tinha tirado a roupa do português. Por quê? Então eu vou deixar você refletir e responder. 1. Que personagens aparecem no poema? 2. Por que o poeta diz que o português vestiu o índio? 3. Explique o humor contido no título do poema Erro de Português com as suas palavras. Meus amores, então eu fico por aqui. Faça a sua tarefa. Essa daqui é só essa hoje, tá? Estou deixando para vocês e na aula que vem eu volto com as correções. Beijo no seu coração. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!